a essa live, bem-vindo ao mundo logístico tributário, nacional e internacional, bem-vindo a essa live, muito obrigada por você estar aqui compartilhando conhecimento comigo. Eu sou Sheila Santos, eu sou advogada, eu trabalho nessa área já há mais de 20 anos e o meu objetivo aqui com você é o quê? Compartilhar conhecimento. Né? Eu já trabalhei muito tempo na parte de logística e eu entendi os principais desafios do profissional de logística em relação à parte fiscal, à parte de impostos. Então, eu quero passar um pouquinho desse conhecimento para você. Tem gente entrando aqui, a minha amiga Paloma. Palominha, minha amiga, se estiver oscilando muito no Insta, vem para o Face, que o Face está mais forte. O Insta não sei se está com muita live nesse horário, então tá caindo bastante, tá? Se cair aí no Insta, você vem para o Face aqui, que o Face não está oscilando tanto, não. Pelo menos não esse horário. Hoje, gente, nós vamos falar sobre retenções, os impactos na retenção no setor de transporte. E eu vou falar de 3 pontos principais que, gente, eu fiz um compilado da maior parte das perguntas. E quais são as perguntas maiores na parte de retenção para quem trabalha com transporte? ISS, transporte municipal. Como funcionam as retenções? Quando tem retenção? ICMS, substituição tributária no frete. Gente, isso é ouro, tá? As coisas que eu vou passar aqui não tem na faculdade, não tem livro nenhum, não adianta googar que você não vai achar. Porque o que eu vou te explicar aqui é experiência prática, é coisa de quem trabalha muito tempo nesse ramo, já deu muita consulta para o pessoal de logística, já colocou muito projeto. Então, o que eu vou passar para você aqui é coisa prática, não tem lugar nenhum. Tá? E o último ponto, gente, é o ouro, tá? Terceiro ponto, eu vou falar sobre as retenções federais e os impactos para os agentes de carga. Sabe, as pessoas confundem muito transportador com agente de carga. O que o agente de carga faz? O que o transportador faz? A tributação é totalmente diferente e a aplicação da retenção também. Então, mais uma coisa que eu vou falar que não adianta você googar, você não vai achar. E se você não vai achar em faculdade nenhuma, isso aqui é vida prática. Então, 3 pontos que impactam o setor de transporte, a logística tributária em relação à retenção. Quais são? ISS, retenções de ISS, ICMS, substituição tributária de frete e retenções federais e os impactos para os agentes de carga. Gostou? Fica aqui, que é sobre isso que a gente vai falar. Então, gente, eu quero que o pessoal, quem tá entrando aqui, tá? Por enquanto, só a minha amiga Paloma, tem mais um pessoal aqui no Face, que eu tô vendo, uns amiguinhos meus, um pessoal que mandou umas perguntas, e aí a gente vai respondendo conforme vocês foram me passando as perguntas, tá? Mas eu fiz aqui dá um hashtag aí, tamo junto, hashtag então, vamos nessa, Palominha. Depois a gente conversa, tá? A gente pode fazer uma live junto aqui no futuro, porque a Paloma tem do Vivendo no Fiscal, hashtag Vivendo no Fiscal. Ela tem bastante coisa para passar, bastante issue, e a gente pode conversar sobre isso. Né? Quando você entrar aqui, me fala de onde você é, se você é de São Paulo, se você é de fora de São Paulo, dá um like e me fala se você trabalha no setor de transporte, se você trabalha como assistente fiscal, analista fiscal numa transportadora, ou se você trabalha numa empresa de contabilidade e contabiliza uma empresa de transporte. Me fala o tipo de público aqui para eu falar conforme as suas necessidades, tá? Gente, quando você fala em retenção, você fica nervoso? Eu vi já a gente ficar nervoso, começar a transpirar, porque falar, retenção, hashtag sem noção, hashtag, sabe, eu não aguento, eu tenho uma coisa de falar desse assunto porque eu não entendo, eu fico nervoso. Coloca aí o seu sentimento quando a gente fala de retenção no setor de transporte. Coloca aí, tem um pessoal aqui no Face colocando, me falando que fica nervoso, que fica curioso. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar e eu vou desmistificar esse bicho de 7 cabeças para vocês. O que eu fiz? Eu coloquei 50% das dúvidas no setor de transporte, no geral, substituição tributária do ICMS. Mas nós vamos começar a falar por partes. A gente vai falar da retenção do transporte para fins de ISS, retenção de transporte para fins de ICMS e retenções federais, as conhecidas PCC e RRF, os impactos para o setor de transporte, incluindo agentes de carga.
tá? Qual que é o maior problema? Muita gente vai e fala assim, mas eu fiz o frete, eu emiti a nota, eu fiz uma cobrança e eu não recebi o valor que eu cobrei. É lógico, gente, isso aqui é básico, tá? Isso aqui, como diz o meu amigo, é prézinho, né? Isso aí é valor líquido e valor bruto. Por quê? Para fins de impostos, tem alguns, que eu vou explicar isso aqui para você tudo direitinho, estão sujeitos à retenção. A retenção nada mais é do que? Do que você substituir o responsável tributário que ia pagar aquele tributo. Então, por exemplo, depois vocês dão uma olhada nos meus vídeos, mas eu vou fazer uma introdução aqui, lembrando que para fins de transporte, incide ISS quando o transporte é dentro da cidade, um transporte intramunicipal, que a gente fala, ou seja, um transporte entre bairros. Você pega uma mercadoria na Zona Sul e leva para a Zona Norte de São Paulo, pega uma mercadoria na Zona Oeste de São Paulo e leva para Zona Sul, né? Então, é um transporte dentro da cidade de São Paulo. Nesse caso, incide o ISS. Quando incide o ISS, o imposto vai para onde? Os cofres públicos da prefeitura, ok? Quando eu vou fazer um transporte entre cidades, a gente fala que é intermunicipal, ou interestadual, entre estados, a incidência está sobre o campo de incidência do ICMS, do estado. E o dinheiro desse imposto vai para o nosso governo, vai para o governo do estado de São Paulo, tá? Então, para fins de transporte, é assim que funciona. Se for dentro do município, entre bairros, dentro da mesma cidade, incide ISS. Se for entre municípios e entre estados, incide ICMS, tá? Isso aqui é o básico, tá? Você já sabia desse básico? Dá um like e fala aí, já sabia. Olha, meu amigo Tarcísio tá aí. Olá, Tarcísio. A gente fala bastante. Eu espero que você tenha gostado dos conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre as retenções, os impactos tributários das retenções para fins do setor de transporte, tá bom? Então, vamos lá. O que são as retenções? Gente, você trabalha no setor logístico, você está aí preocupado com carga, descarga, sai, não sai. Só que muitas vezes você forma o preço, você tem um budget. E aí você vai e recebe o valor líquido ao invés do valor bruto. E aí você fala, poxa, eu vendi, eu fiz tudo. E no final não chegou o lucro que eu esperava. Aí o fiscal fala, é porque teve retenção. A retenção lá nada mais é do que substituir o responsável tributário que ia pagar aquele imposto para a prefeitura, no caso de um transporte intramunicipal, ou para o estado, no caso de um transporte interestadual ou intermunicipal, como eu acabei de explicar, dependendo dos cofres públicos, né? Então, o que acontece? É uma substituição, tá? Então, você, um transportador, ainda que você seja de uma transportadora ou seja um transportador autônomo, você faz um frete para uma pessoa do município de São Paulo, que eu vou explicar direitinho como é que funciona a regra, né? Se você é um transportador de outro município, vamos supor que seja um transportador de Jundiaí, você está aqui em São Paulo, vem trazer uma carga e alguém fala assim para mim, pega essa mercadoria na aclimação e leva para mim lá em Santo Amaro. É um transporte dentro da cidade de São Paulo, correto? Quem está te contratando é quem? É uma pessoa inscrita aqui no cadastro do estado de São Paulo, um CNPJ aqui de São Paulo. O que vai acontecer? A responsabilidade de pagar esse ISS para a prefeitura não vai ser do transportador. Inclusive, né, gente, o transportador, ele nem inscrito aqui em São Paulo. Como é que ele iria emitir uma nota fiscal de serviço, né, para esse serviço, para que o imposto fosse pago para esse município? Então, a responsabilidade tributária de recolher esse ISS para a pessoa, para o ente da unidade federada correto, que no caso seria o município de São Paulo, porque o transporte aconteceu aqui, vai ser o contratante. Então, você entendeu o que é retenção? A retenção é você substituir a pessoa que ia pagar um imposto, que seria o efetivo prestador de serviços de transporte, ele vai ser substituído pelo contratante. A retenção nada mais do que isso. Você muda a responsabilidade tributária de um para o outro, né, gente? Isso é básico, isso aqui é prézinho, jardim, né? Eu tinha que dar essa base aqui para vocês do que é, né? Porque cada município, ele legisla, só que toda a legislação do ISS, ela está toda embasada na Lei Complementar 116, que é uma lei federal. E cada município, ele traz essa lei e ele pode mudar uma coisa ou outra, mas nunca contra essa lei. Tá? E para fins de ICMS é a nossa lei Candir, né? Nossa lei complementar 87, muito antiga. Então vamos lá. Quais
No setor de transporte, se você faz um frete, quais impostos podem estar sujeitos à retenção? ISS, se você faz um transporte dentro da cidade. ICMS está sujeito à retenção se você faz um transporte intermunicipal ou interestadual. E retenções federais, PCC, Imposto de Renda Retido na Fonte e INSS. Todos esses serviços, todos esses impostos, eles têm retenção. Mas para fins de transporte, veja bem que é o objetivo dessa live, a gente está falando em retenções para fins de transporte, eu vou explicar um por um como é que funciona. Então vamos lá, primeira pergunta, em relação ao transporte dentro da cidade, ISS. Uma pessoa falou assim para mim assim, ô Sheila, o ISS, ele tem muitas regras de retenção. Mas se um transportador ele for inscrito como prestador de serviço de transporte, ou seja, um frete, no município de São Paulo, e ele for contratado por alguém aqui em São Paulo, tem retenção? Não, gente, não tem retenção, não se fala em retenção, porque, gente, é óbvio, se ele é um transportador daqui, ele vai emitir uma nota fiscal de serviço daqui, e aí ele vai, obviamente, essa nota de serviço vai ser tributada para o município de São Paulo. Então, nesse caso, não se fala em retenção. Quando que a gente vai falar de retenção, gente? Quando um transportador de fora de São Paulo, por exemplo, agora a gente está falando de ISS, tá? Coloque na cabeça um cenário de um transporte que vai acontecer aqui dentro do município de São Paulo, tá? Para pegar a mercadoria na aclimação, vai levar lá em Santo Amaro, um transporte aqui dentro. Depois a gente vai falar do intermunicipal e interestadual. Uma outra pergunta que me fizeram, tá, mas eu sou transportador de Jundiaí. Eu fui levar uma carga aí em São Paulo, e aí eu estava com o meu caminhão, tem um caminhão refrigerado, e a pessoa falou assim para mim, poxa, você já está com o caminhão pronto, vazio, pega a carga para mim, leva lá em Santo Amaro, carne, uma pessoa perguntou para mim. Aí ele falou assim, poxa, mas eu sou de Jundiaí, mas é tão fácil, carrega aqui o caminhão que eu levo. Eu te cobro. Tá bom, você vai cobrar. Você é um transportador de Jundiaí. Você vai cobrar com o quê? Com uma nota fiscal, um CTE, no caso, de Jundiaí. Na verdade, é um transporte dentro da cidade, mas você vai cobrar a pessoa aqui de São Paulo que vai estar te cobrando, né? E aí, como você não é daqui, como eu expliquei, como é que você vai pagar o ISS para o município de São Paulo? Por quê? Porque você é de outra cidade e o imposto ele é devido para cá. Porque se quem me segue, assiste meus vídeos, eu expliquei muito bem que no caso de transporte, gente, o imposto ele sempre é devido da onde se inicia a operação. Então, se ela começa aqui em São Paulo, termina em São Paulo, o imposto vai ser para onde? São Paulo. Se ela começa em Jundiaí e termina em São Paulo, o imposto vai ser para onde? Jundiaí. Se ela começa em São Paulo e termina no Rio de Janeiro, o imposto vai ser para onde? São Paulo. Sempre de onde se inicia. Então, vamos voltar à minha pergunta. Falaram assim, olha, eu sou de Jundiaí, estava com um caminhão vazio, refrigerado, deixei as carnes lá, e a pessoa falou assim, poxa, eu tive problema com o meu outro transportador, carrega o caminhão aqui para mim, leva lá em Santo Amaro, agora eu te pago, pode me cobrar até um pouco a mais. A pessoa era um transportador de Jundiaí. O que acontece? Era um novo transporte, ia começar em São Paulo e ia acabar em São Paulo. O que ele ia fazer? Ia cobrar da pessoa, obviamente, com os documentos dele, com a inscrição lá do Rio de Janeiro. O que é o artigo 9º, inciso 2b da Lei 13.701 de 2013? Essa é a lei de ISS, tá, gente? Ele fala, olha, você vai pagar sim, só que quem vai pagar vai ser o contratante, o tomador de serviço. A legislação fala muito em tomador de serviço, que é a mesma coisa de contratante. Gente, simples, tá? Tá acontecendo o quê? Uma retenção de ISS nesse caso. E a base legal tá aqui no artigo 9º, Lei 13.701. Você quer essa base legal, gente? Dá um hashtag aí, Sheila, eu quero essa base legal. Sheila, você fez, eu tô percebendo que você tá lendo aí. Eu fiz um roteiro aqui pra gente falar nessa live. Me fala aí se você quer meu roteiro, eu mando para você. Com todas as bases legais, tudo bonitinho mesmo, porque esse roteiro ele faz parte do meu e-book, tá? No meu e-book que eu vou colocar para vocês na semana que vem, porque eu vou abrir a inscrição do meu novo workshop. Vou fazer um workshop só sobre logística tributária. Para quê, gente? Para o pessoal de logística aprender um pouco de tributo. O pessoal de logística fica muito preocupado. Eu vejo o pessoal muito estressado, muito nervoso, não sai caminhão, CTE não é emitido, sabe? Não consegue jantar com a família, fica até 10 horas para arrumar sistema, fica esperando 2, 3 dias o setor fiscal analisar uma operação para você. O pessoal de vendas fica nervoso, tentando fechar um contrato, fala besteira na reunião, depois o pessoal do fiscal tem que ir lá arrumar. Por quê? Porque não conhece a parte tributária. Gente, a parte tributária é um poder.
você que é do setor logístico e aprende um pouco sobre a parte tributária, você vai resolver 50% dos seus problemas. Por quê? Porque você vai ter, eu fiz um budget de tanto, só que só recebi tanto. Por quê? Porque tinha retenção, houve uma antecipação do imposto, entendeu? Muitas vezes, às vezes você fecha um contrato grande, cargas de São Paulo para Goiás, será que às vezes não vale a pena fazer uma inscrição como substituto lá? Isso aqui é um feeling que você pode ter e pode dar um save, pode ter economia na sua empresa. Então, pessoal de logística, eu quero falar para vocês, aprendam sobre logística tributária. No meu workshop eu explico tudo direitinho, mas assim, eu vi na minha vida profissional resultados assim muito bons quando eu peguei o pessoal do chão de fábrica que emitia CTE, peguei o pessoal do armazém, peguei o pessoal da parte de saída de mercadoria, expliquei como é que funcionava a parte tributária para transporte, e aí eu adorava, que eu ia lá, eu via listinha com alíquota, eu vinha listinha com serviços de jeito à retenção, códigos de serviço, quando dava problema no CTE, eu treinei todo o pessoal que fazia parâmetro, parou de dar problema na emissão de CTE, quando dava até o pessoal mesmo que emitia CTE, cara, dá uma olhada nessa regra, esse cliente tem benefício, esse cliente tem isso, o pessoal já arrumava, não ficava mais 2 dias, às vezes, um caminhão parado, para poder sair, porque não sai um CTE. Eu conheço as suas dores, eu conheço os seus problemas, gente. E eu falo para vocês, aprenda um pouco sobre isso. Estamos na quarentena, aproveita para entender um pouco mais sobre isso. E aí, quando você voltar, você vai surpreender. Porque em reunião, você vai ter base legal, você vai entender o que você está falando. Tá bom? Então dá lá um hashtag, tô gostando. O Tarcísio aqui, ó, me deu um aceno, vou responder aqui para ele. Gente, eu tô sozinha aqui hoje, não tem ninguém para acenar para mim. Elisa! Elisa, será que você é contadora tributarista, que a gente conversa bastante? Eu não sei, você entrou com outro nome aqui, mas muito prazer, seja bem-vinda a essa live. A gente vai falar hoje sobre transporte, tá? Sobre as retenções tributárias que impactam no setor de transporte, tá bom? Então vamos continuar. De ISS a gente já falou, né, gente? Transportador começou a carga aqui dentro do estado, terminou aqui. Se ele é daqui, não se fala em retenção. Se ele é de fora do estado, do município, ele é de Jundiaí, por exemplo, pega uma carga aqui para entregar aqui, faz um frete, reaproveita o caminhão, que a gente conhece muito isso. O que acontece? Tem retenção. Quem vai pagar esse imposto vai ser o contratante dele. O que ele vai receber? Valor líquido. Tá? No geral, ele vai receber o valor combinado menos 5%. Por quê? Porque teve retenção, gente. Entendeu? O pessoal de logística às vezes não sabe essa parte. E aí, uma pergunta que me fizeram, que é muito comum. Mas e se o transportador, Sheila, for de fora? E o contratante também for de fora? Já aconteceu isso com você? Você pega, manda uma carga para São Paulo. Acontecia muito com isso para Goiás. Eu atendia muito uma empresa que tinha distribuição de pneus, então acontecia muito isso. A gente estava aqui em São Paulo, mandava uma carga lá para Goiás. Só que aí, quando a gente mandava lá para a nossa fábrica lá em Goiás, o que acontecia? Às vezes tinha que mandar um pouco de caminhão para uma loja e a gente tinha muito problema com os afretados lá, muitos. Então, o que acontecia? A gente mandava e às vezes eu tinha que reaproveitar o caminhão, ou seja, era um transportador aqui de São Paulo, né? E estava levando uma carga para Goiás, e quando chegava lá, falava, cara, você não pode encher esse caminhão aqui, que está vazio, e manda para aquela distribuidora ali para mim, que é 2 ruas para trás, é no bairro seguinte, ou seja, ele era um transportador de São Paulo que ia fazer um frete dentro do estado de Goiás, porque estava reaproveitando o caminhão. Entendeu? Então ele saía ali da onde entregava e entregava no bairro seguinte, enfim, isso acontecia muito. E aí o que acontece? Era um frete que ele estava fazendo em Goiás. Então o que acontecia? A pessoa que mandava, muitas vezes o tomador, era a gente aqui em São Paulo. O transportador era em São Paulo também. Né? Então, não tinha nada em Goiás, só que ele estava fazendo um frete em Goiás. E o imposto, gente, como eu acabei de explicar, ele era devido para onde? Para Goiás. Como é que fazia? Aí era um pouquinho complicado. Por quê? Porque às vezes eu tinha que pagar uma guia lá para Goiás, tinha que mandar para o transportador, e ele pegava e
E eu mandava por e-mail, o motorista ficava super ferrado, eu tinha muito problema com o financeiro pagar essa guia. E aí eu mandava uma guia paga para Goiás, daquele frete, e aí o imposto ia para os cofres públicos de Goiás. Por que acontecia isso? Por que era tão difícil fazer isso? Por quê? Porque você sabe que o setor financeiro tem que ter hora para pagar, e o caminhão tá lá cheio, a pessoa só quer fazer o frete, ela não quer se preocupar com essa parte tributária. Só que essa parte tributária, gente, ela dá multa, se liga. Gente, põe um hashtag aí, Sheila, ela dá multa, dá problema. Entendeu? Então, a Tatiana Sanches está aí. Ô, gente, o Instagram tá bem ruim, viu? Então, se ele cair, vamos pro Face, porque o Face não tá oscilando. O Instagram hoje tá bem chatinho para mim, tá? Dá um hashtag aí. Sheila, tô entendendo tudo de ISS. Sheila, eu já sei isso. Fala para mim de onde você é, pessoal do Instagram. Me fala se vocês trabalham no setor fiscal, se vocês trabalham numa parte de logística. Meu objetivo aqui, gente, é passar conhecimento pro pessoal de logística. Por quê? Porque eu já tive muito problema, eu sei que o pessoal de logística é muito estressado e às vezes perde dinheiro, não consegue colocar um projeto legal, não consegue... E o pessoal de logística, para mim, eles conseguem fazer as pontas, na minha opinião, com todas as áreas. Eles conseguem fazer a ponta com financeiro, com comercial, com o pessoal do armazém. Então, eu entendo que logística é um setor muito importante e que se você entender bem das finanças, entender bem dos processos tributários, você consegue pôr um projeto bem legal. Sabe, eu tive um projeto, eu falo bastante disso no meu workshop, que eu vou abrir as inscrições logo. Eu fiz um projeto com o pessoal de logística, que eu tive um resultado excelente com o RH, fui até elogiada, na época eu fui até promovida. Por quê? Porque o pessoal saía muito tarde, problema para emissão de CTE, 2 dias, eu era gerente do fiscal, eu tinha meu time lá trabalhando até 10, 11 horas da noite todo dia. Por quê? Por conta de problemas básicos. Quando a pessoal de logística não entende a parte tributária, eles ficam sofrendo, ficam nervosos, tem problema no sistema, tem problema de fechamento de preço, tem problema de contratação. Por quê? Porque não consegue ter aquela visão inteligente, né? Por exemplo, se a gente faz um projeto, um grande contrato para Goiás, às vezes vale a pena você abrir uma filialzinha lá, do que ficar com problema com o caminhão lá toda hora. Eu vou explicar aqui sobre retenção, isso vai fazer todo sentido para você. Então, vamos lá. Transportador de fora e contratante de fora. Não adianta, vai ter que lutar contra a burocracia, tá? Vai ter que pagar uma guiazinha lá e mandar por e-mail para o motorista imprimir e andar. Porque aqui em São Paulo a gente não tem muita fiscalização de barreira, mas, por exemplo, Pará tem muita fiscalização de barreira, tem muitos estados no Norte e Nordeste que tem muita fiscalização de barreira. Então não adianta você sair com o seu caminhãozinho, encher e achar que você vai conseguir burlar e não pagar o imposto, porque às vezes a multa sai muito mais cara, tá bom? Então vamos lá. Para fins de transporte, ainda sobre ISS, o artigo 3º da legislação do ISS, ele fala o seguinte, ele dá um rol, se não me engano são 12 ou 13 serviços, em que o ISS é devido no local da prestação. Então, o que está lá? Limpeza de prédio, obviamente, né, gente? A pessoa que vai prestar o serviço de limpeza de vidro, ela vai ter que ir até o prédio. Então, ainda que ele seja de outro município e ele vier em São Paulo para limpar aquelas vidraçarias, aquele pessoal que faz, parece um jump, né, para limpar, o ISS é devido no local onde aconteceu o serviço, obviamente. E assim é para transporte. Então, o Código de Serviço 1601, que é o Código de Serviço de Transporte, ele está no artigo 3º. Então, ele diz que sempre que acontecer um transporte no local, que foi o meu caso, que eu dei um exemplo de um transportador de Jundiaí, que veio aqui, reaproveitou o caminhão e fez o transporte, o ISS vai ser devido para o município de São Paulo. Por quê? Porque está no artigo 3º da Lei 13.701, tá? Então, isso aqui é muito importante você saber, tá? Simples Nacional, ainda sobre ISS, Simples Nacional. E aí, Sheila, e se meu transportador tiver no Simples Nacional, qual que é a regra? Ele vai aplicar? Gente, as regras para o Simples Nacional, elas estão na Lei Complementar 123 de 2006. Não se relaciona com as outras leis. Porém, sujeita-se à retenção
do ISS, no que se refere à parte de retenção, essa parte que eu falei de substituir, que você fazer um frete num município que você não está inscrito, que se o contratante estiver naquele município onde vai se iniciar, vai se aplicar a regra de retenção. Então, pode substituir-se a pessoa que vai pagar o ISS incidente sobre serviço de transporte. Deixa de ser do transportador e passa a ser do contratante, ainda que ele esteja no simples, tá? Porque ainda que as empresas sejam no simples, as regras de retenção do artigo 9º da Lei 13.701 de 2003, que é a legislação do ISS, ela está sujeita à retenção. Na hipótese de microempresa e empresa de pequeno porte, não precisa informar no documento a alíquota. Por quê? Porque vai ser pago, né, conforme a legislação lá do artigo 123 de 2006, que é da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei Complementar do Simples Nacional. Tá bom? Então, em relação ao ISS, gente, dá um hashtag, entendi. Sheila, legal, já aprendi tudo sobre retenção de ISS, porque agora a gente vai falar sobre o ponto 2, retenção do ICMS. Gente, retenção de ICMS, substituição tributária de frete, é o que mais se fala, né? Então, primeiro, eu preciso lembrar para falar sobre isso. O ICMS incide sobre o transporte entre municípios e o transporte entre estados, tá bom? É um transporte dentro do mesmo município, a incidência do ISS. Voltando, eu tinha que falar isso de novo. Vamos lá. Primeira possibilidade, transportador de São Paulo. Pega uma carga em São Paulo. Por um contratante, ainda que seja de São Paulo ou o contratante seja de fora. Se o frete começar em São Paulo e for acabar em Jundiaí, o trajeto for entre municípios, ou começar em São Paulo, for para o Rio, para o Espírito Santo, for entre estados, vai ter retenção de ICMS? Não, né, gente? Você vai emitir o CTE, o ICMS já vai entrar nos cofres públicos automaticamente de São Paulo, não se fala. Agora, se eu for um transportador de fora, um transportador do Rio, e eu vier aqui em São Paulo trazer uma carga e uma pessoa, um CNPJ aqui de São Paulo, fala assim, poxa, vamos reaproveitar esse caminhão? Eu preciso mandar uma carga para o Rio. Tá vazio? Enche aí e leva para o Rio. Você já vai voltar? Não vai voltar vazio. Isso aí, gente, para fins de logística é um planejamento. O pessoal já faz isso pensando, né? Nesse caso, se o meu contratante, isso aqui está no artigo 316 do regulamento do ICMS, se você quiser aqui essa legislação, coloca um hashtag, eu quero, Sheila, eu quero essa legislação, eu mando para você. Depois você coloca o aviãozinho, enviar para mim, e aí manda o seu e-mail, obviamente, e eu mando essa legislação para você, tá bom? Então vamos lá, se o transportador, ele for de fora, né, ele for daqui de São Paulo, fazendo ele for de fora de São Paulo, for do Rio, vier aqui em São Paulo trazer uma carga e vai encher o caminhão de novo, vai voltar para o Rio com esse caminhão cheio, ele é do Rio. Se ele emitir o CTE dele, gente, o ICMS vai para onde? Para o Rio. Só que o contratante é de São Paulo. E o frete é o novo frete, né, gente? Esvaziou o caminhão, coletou, encheu de novo. E aí, gente, como é que vai ser? Nesse caso, o artigo 316 do regulamento do ICMS, ele fala da substituição tributária do frete. A responsabilidade por pagar esse ICMS para os cofres públicos paulistanos, haja vista que o imposto, a carga vai começar aqui, né, gente? Então, nesse caso, quem que vai pagar o ICMS? O contratante. Então, você vai receber o quê? O valor líquido, não vai receber o valor integral do CTE. Por quê? Porque no CTE vai estar lá, início do coisa, acabou, eles já vão entender, nós estamos em tempo de SPED, e aí quem vai pagar esse imposto, na verdade, por substituição tributária, vai ser o contratante dele. Gente, e aí? Dá um like, me ajuda aí, me fala aí. Essa dica, gente, é ouro. Gente, eu já trabalho nisso há bastante tempo, eu acho que 50% das minhas dúvidas era essa. A outra parte das dúvidas é o outro ponto que eu vou falar agora, quando o transportador é de fora e o contratante também é de fora, né? Como é que a gente vai fazer? Essa aqui é uma outra dúvida que eu acho que corresponde a 30%. Mas 50% é
quando eu vou reaproveitar o caminhão. Quando eu sou de um estado e vou colocar para outro. Porque, gente, é parâmetro de sistema, é pagamento, é pagar para os cofres públicos errado. Gente, a autuação fiscal, caminhão parado é um sufoco, é um saco para liberar. Principalmente no Alagoas, no Norte, é um sufoco. Então, entenda essas regras de retenção, entenda quando que você vai receber o valor líquido, quando você vai receber o valor bruto, entenda quando vai acontecer a retenção, quando não vai acontecer a retenção, que você vai longe. Então, vamos lá, a última, de ICMS. Transportador de fora do Rio, contratante, vamos supor, do Rio também. Vem aqui, traz um caminhão para cá e alguém fala assim, eu já tenho uma carga para pegar lá em São Paulo, pega em São Paulo e traz para o Rio. O transportador é de São Paulo? Não. O contratante é de São Paulo? Não. O frete iniciou em São Paulo? Sim. Quem tem direito ao ICMS acidente dessa operação? O Estado de São Paulo. E aí, como é que você vai pagar? Gente, nesse caso, não vai ter a substituição tributária, porque o contratante não está aqui. A legislação fala que você vai ter que procurar uma GNRE, pagar antes de sair daqui. Porque se você for fiscalizado e o caminhão parar na barreira, você vai ser autuado. Isso é um saquinho, porque você tem que ver com o pessoal do financeiro para pagar urgente, entendeu? Mandar por e-mail, o motorista vai ficar super irritado, porque ele não vai querer procurar ficar atrás dessa burocracia, só que você é responsável por essa carga e você não quer receber uma autuação por isso. E aí você vai ter que pagar por GNRE. Agora a dica aqui, ouro. O que as empresas fazem, gente? As empresas, elas muitas vezes ou abrem, dependendo dos contratos, um CNPJ naquele estado onde ela pega muita carga, ou ela faz uma inscrição como substituto tributário. Mas o que é isso? Se você pega muita carga naquele estado e você não tem filial lá e você sabe que dá para reaproveitar muito o caminhão, você faz inscrição como substituto tributário. O que isso tem de bom? O imposto você não vai pagar na hora, não vai ficar atrás de papelaria, você vai mandar a nota pelo seu caminhão e ele vai colocar lá, imposto pago por substituição tributária, inscrição número tal, tal. Ou seja, aquela transportadora tem uma inscrição naquele estado e que vai ser fluxo de caixa, ela só vai pagar aquele imposto no dia 9 do mês subsequente. Né? Então, isso é muito bom, isso ajuda muito na burocracia de resolver as coisas com o financeiro. O caminhão, cara, pode pegar e traz que eu me viro aqui. Estou mandando o documento para você por e-mail agora, entendeu? Então, esse é o poder. Só que o que o pessoal do fiscal reclama? Tem uma obrigação acessória a mais para entregar para aquele estado, gente. Isso é bem chatinho, né? Vai ter uma FD para aquele estado para entregar, porque você, como se tivesse uma filial naquele estado, mas não é uma filial que você vai ter que alugar local, que você vai ter que ter funcionário, vai ter que ter tudo. Não vai poder fazer isso, tá bom? Agora me falaram aqui que parece que eu tô mal enquadrada aqui na live. Ah, tá. Ô, Pri, é porque o Instagram tá ruim, tá? Se quiser ir pro Face, o Face tá melhor. O Instagram tá oscilando bastante, né? Mas, minha amiguinha Pri, hoje a gente tá falando de retenção tributária e os impactos para o setor de transporte. Tô dando ouro. Então, gente, isso aqui é uma pergunta muito recorrente, tá? Nesse caso, nem o transportador, nem o tomador de serviço está naquele estado, o que você pode fazer? Bom, mais uma coisinha. Ixi, gente, deixa eu arrumar aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim. Eu vou ter que arrumar aqui por conta do computador. Já tô acabando, já vamos acabar com essa live, porque esse assunto é uma delícia, né? Gente, dá um like aí, comenta, hashtag Sheila, dica de ouro. Sheila, já sabia disso. Sheila, não sabia. Então, gente, é isso. Agora, sobre retenção federal. Você vai falar para mim assim, ué, Sheila, mas a retenção, se você já trabalha com isso, né? PCC, retenção de imposto de renda retido na fonte, não tem para transporte. Não tem mesmo. Vamos lá. Quais são as retenções federais? Vamos recapitular para quem não é da área. CSLL, PIS, COFINS, são os benditos PCC, 4,65%.
tá? Toda vez que você prestar um serviço, vai haver uma retenção de 4,65%, ou seja, o contratante não vai te pagar o valor bruto, vai te pagar o valor líquido, ele vai reter 4,65% do seu documento fiscal e ele vai pagar isso para os cofres públicos da União, né? Então, isso é a retenção do PCC. E nós temos a retenção também de imposto de renda retido na fonte, que pode ser 1,5%. Então, acaba sendo mais de 5,5% ou 6% de retenção em uma nota de prestação de serviço. Agora, onde está o poder? Você vai falar assim, ô Sheila, as bases legais também, se você quiser pôr um hashtag, me manda, eu mando a legislação para você. Mas, gente, aí vocês vão falar assim para mim, Sheila, transporte não está no artigo 714 do novo regulamento do imposto de renda, e nem está no artigo 30 da 10833, que fala de retenção. Que história é essa de retenção federal para fim de transporte? Não. Transporte não está sujeito à retenção federal. Mas os agentes de carga aérea. Por que eu estou falando isso, gente? Quem trabalha com agente de carga, não sei se vocês conhecem, é aquele intermediador de cargas no geral internacional. Então, ele cuida de uma carga que vai sair lá da roça do Espírito Santo e que vai ser exportada para a Alemanha. Ou que está vindo da Alemanha e vai direto lá para o Rio de Janeiro. Tá? Isso é o agente de carga, ele cuida de toda a intermediação. Então, ele cuida desde do transporte muitas vezes intermunicipal, do Espírito Santo, vem até o Porto de Santos para ser exportado, ou vai exportar pelo Porto do Rio, ou vai exportar até pelo Porto do próprio Espírito Santo. Então, ele cuida do transporte nacional e depois ele cuida do transporte internacional, pode ser aéreo, via avião, ou via navio, né, que a maior parte é marítimo. E aí ele cuida também quando chegar lá na Alemanha, quem que vai estar pegando essa carga e levando até a fábrica, ou seja, quem importou aquele bem efetivamente. São os agentes de carga. Os agentes de carga, gente,